Muito bom esse tempo e vamos iniciar hoje uma jornada muito legal. Gente, um livro que eu aprendi a amar. Aí você fala assim, Betão, mas você não conhecia Tiago? Gente, eu muitas vezes, eu até usei Tiago em mensagens, né? E muitas vezes você ouve citações a respeito de Tiago. E entrando em campo com o Tiago, jogando o jogo para jogar bem o jogo da vida, vai ser uma jornada bastante interessante. Por quê? Tiago, para mim, aliás, o nome do meu filho é Tiago. Para quem não sabe, Tiago, ele é uma variação do nome de Jacó. Isso mesmo. Porque Jacó, o nome é suplantador, Tiago é uma variação de suplantador. Suplantador é aquele que vence, né? E Tiago é uma variação, é vencedor. Então, o nome de Tiago, nós vamos estar conversando um pouco mais à frente, você vai perceber que é um nome comum, mas Tiago ele tem uma abordagem bem interessante com relação à vida cristã comum. Aliás, se você olhar para quem já leu o livro de Tiago, o livro de Tiago são 5 capítulos. Você lê, se você pegar para ler, é uma leitura de 20 minutos, para ler devagar e numa boa. Tá? Agora, se o lógico, não vamos fazer, mas peraí, Betão, como é que é um livro de 20 minutos e você, pelo e-mail que mandou, já tem aí 7 encontros? Como é que vai ser isso? É porque nós vamos estar passando de alguns detalhes, né? E vamos estar conversando com um pouco mais de profundidade acerca de Tiago. Que não é fácil, hein? Muito difícil. Aí é que está. Por causa da... Nós vamos perceber que existe uma certa erudição no escrito de Tiago, e você vai perceber uma certa profundidade. Aí você vai perguntar, mas peraí, quem é esse Tiago? Nós vamos estar falando justamente agora. Mas antes da gente começar, antes da gente startar, eu tenho aquela máxima, eu dependo da graça e da misericórdia de Deus. Por isso, nós vamos orar. Então, do jeitão que você está aí, fica bem à vontade, tá? Fecha os teus olhos por um instante, curva a tua cabeça e vamos pedir a bênção, a direção e a orientação de Deus. Oremos então, queridos. Pai querido, muito obrigado por esse instante, por essa nova jornada, por esse novo desafio em torno da tua palavra. O nosso propósito, Deus, é aprender do Senhor para servi-lo melhor. E, Deus, para que o teu povo tenha uma vida conforme o teu coração. Deus vai falando ao nosso coração nesse período de encontros e Deus usa de misericórdia para comigo. Deus dá sabedoria, dá discernimento e Deus porção do teu espírito necessária para entender, vivenciar em prática a tua palavra. Esse é o desejo do nosso coração. Colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, entrando em campo com Tiago, é mais ou menos, eu vou pegar aqui o versículo 1 do capítulo 1, para a gente começar com o texto. E ele começa assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Ele começa saudando as 12 tribos e ele começa se identificando como Tiago. Você vai perceber que a identificação é diferente. Para quem já leu as cartas paulinas, essa é uma carta não paulina, ou seja, não foi escrita por Paulo. O autor é esse Tiago. E outra coisa interessante, da mesma maneira como a carta de Gálatas era uma carta chamada circular, que era uma das cartas, essa é uma das cartas chamadas gerais, porque ela é mandada para um grande público. Ela não é endereçada a apenas uma pessoa. Como eu já disse, Tiago, suplantador, vencedor. E temos aqui o Tiago. Quem é esse Tiago? A Bíblia tem vários Tiagos,
E quando você pega ali no Novo Testamento, você vai encontrar alguns deles. Percebe que Tiago, então, era um nome comum, não era um nome, assim, completamente diferente, ou vamos assim dizer, estranho. Mas nós temos um dos Tiagos que nos aparece. Aliás, alguns, inclusive, atribuíram, houve um período de discussão acerca de quem era o autor da carta. Então, nós temos o Tiago, que era o pai de um dos 12, chamado Judas, não Iscariotes. E tem uma referência dele lá, em Lucas, capítulo 6, versículo 16. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos, escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, a seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Aí você fala assim, peraí, Betão, só nessa lista aí eu já vi 3 Tiago. Então, o Tiago, que é pai de um dos 12, chamado Judas, não Iscariotes. Existe o Tiago, filho de Alfeu, que está nessa relação aí, que era um dos 12 também. Existe também o Tiago, o pequeno, e também o chamá-lo de Tiago menor, segundo, aliás, uma das referências que nós estamos utilizando, é o livro do William Barclay, que ele fala que Tiago menor é um erro de tradução, que é mencionado em Marcos 15:40. Existe Tiago, irmão de João e filho de Zebedeu, um dos 12. Aliás, inclusive, esse Tiago aí, tá? Que não pode ter sido ele, porque lá em Atos 12 aparece quando ele é martirizado. Ele é um dos primeiros a serem martirizados. Aliás, quem está estudando Atos, né, nos pequenos grupos, já vai chegar nesse episódio, já passou por esse episódio, ou vai chegar nele. E também, para quem estudou o Sermão do Monte, vai encontrar muita particularidade com o livro de Tiago. Mas, só voltando aqui, esse Tiago, que é o filho de Zebedeu, inclusive, ele é o mesmo Tiago de Compostela, que é o santo padroeiro da Espanha, que foi martirizado muito cedo, tá? E ele não tem condição de ter sido o Tiago que escreveu a carta, porque ele morreu muito antes. Aliás, esse é um outro aspecto importante a ser levantado. E muito cedo, ali por volta de 62 até 65, é o período de escritura da carta. É também interessante, tá? Essa carta foi chamada por Lutero de palha. Por que Lutero escreveu isso? Veja bem, gente. Então, você muitas vezes vai ouvir algumas pessoas, quando está pregando, e falar, Lutero chamou essa carta de palha. Tinha muita palha. Por que ele diz isso? Porque, inclusive, a carta de Tiago, para fazer parte do cânon, encontrou uma certa dificuldade. Os reformadores, o Lutero era o reformador da igreja, perceba que Lutero, qual foi a raiz, inclusive, para todo o processo, tá, da reforma? Justamente a graça, que a salvação é pela graça. Nós que estudamos a carta de Gálatas, temos isso muito vivo na nossa mente. Quem já leu a carta aos Gálatas e quem leu Romanos ou quem estudou Romanos, a graça é uma evidência muito forte. E no caso de Tiago, ele tem algumas colocações que parecem se chocar com a visão de Paulo e com a visão da graça. E, inclusive, eu peguei o texto do Barclay, que ele diz o seguinte: numa leitura superficial, Tiago 2,14 até 26, aparece como um ataque direto ao paulinismo. O homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tiago 2,24. À primeira vista, isso parece uma terminante contradição da doutrina paulina da justificação mediante a fé. Mas o que Tiago está atacando é a assim chamada fé, que não tem resultado nem consequência ética. Porque há algo muito claro, e é que qualquer pessoa que acuse Paulo de pregar tal classe de fé não pode ter lido as cartas do apóstolo, pois essas se acham repletas de exigências éticas
Basta ler, lógico, Romanos 12, para comprovar que Paulo pregou uma fé cheia de consequências éticas. Eu estou enfatizando a palavra éticas e estou falando consequências, porque é exatamente o que Tiago trabalha. Ele não trabalha somente obras, ele trabalha obra como consequência da fé. E isso é decisivo na leitura da carta de Tiago. Que lógico, para Lutero, que tinha a defesa, inclusive, das suas teses, sola graça, né? Somente pela graça. E as solas, inclusive, quando fala da graça, ela é incisiva. Eu não tenho que fazer mais nada para conseguir a salvação. Para ser salvo, eu não tenho que fazer esforço nenhum. E qualquer coisa que eu diga que tenha que ser usada para que eu consiga a salvação, é anátema. Eu não posso, de maneira alguma, anular a cruz de Cristo. Isso tem que estar muito claro para a gente. E, lógico, quando você lê Tiago, imbuído no desejo de que a ética cristã seja uma realidade na vida dos crentes. Quando você lê superficialmente, você pode ter esse choque, que foi o caso que Lutero teve. E, lógico, depois ele se justifica, tem a explicação, entendeu? E depois, a carta, lógico que ela, sem dificuldade alguma, ela é incluída no cânon. Finalmente, está Tiago, aquele que é chamado irmão de Jesus, ainda que a primeira relação concreta de Tiago com essa carta não surge até Orígenes. Quem é Orígenes? Para quem já leu a Patrística e já viu, conhecer como é a Patrística, é uma coleção de livros dos pensadores que formaram o pensamento cristão. São os primeiros comentários acerca do texto bíblico. Orígenes é um deles. Na primeira metade do século III, é esse Tiago a quem atribui tradicionalmente a epístola. E também é ele que a Igreja Católica Romana definitivamente atribui a carta, visto que em 1546 o Concílio de Trento estabeleceu que o livro de Tiago é canônico e foi escrito por um apóstolo. Aí você pergunta para mim, Betão, a Igreja Católica, sim, porque a reforma aconteceu em torno de 1500. Lembra disso? Nós ficamos agora 500 anos da reforma, lembra, ano passado? Ou seja, então o Concílio de Trento era, até então, a igreja era uma coisa só e era a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí acontece o quê? Acontece a reforma. Quando acontece a reforma, Lutero coloca lá as teses, lembra? As teses de Lutero, e só para te ajudar, caso você tenha alguma dificuldade, nós comemoramos todo ano, nós temos o dia da Reforma Protestante, 31 de outubro. Por que 31 de outubro? Para você lembrar bem, porque também é meu aniversário. Não podia deixar de falar. Aqui no Brasil também está uma confusão danada, porque estão fazendo também a história do Halloween. Mas, 31 de outubro, Reforma Protestante, aniversário do Betão, ou quer dizer, Reforma Protestante, marca essa data. Continuando. Tudo isso para dizer para você que quem era Tiago? Esse Tiago era coluna da igreja. Lá em Atos, capítulo 2, né? Tiago é quem faz Pedro conhecer a notícia da fuga da prisão. Atos 2:17. Tiago é quem preside o Conselho de Jerusalém no Concílio de Jerusalém. Lembra do Concílio de Jerusalém lá em Atos, capítulo 15? Para quem não estudou, eu estou fazendo essas citações, queridos, tá? Fala, nunca vi, nunca li, não sabia, não conheço, tá? Não entendi. Grita aí, meu querido. Abre o teu microfone e fala, Betão, para aí. Que história é essa de Concílio de Jerusalém? Para quem, lógico, estudou Gálatas, sabe que eu citei, acho que na segunda lição, que Paulo não cita o Concílio de Jerusalém. Por isso acreditamos que ele escreveu a carta de Gálatas antes. Que foi o Concílio de Jerusalém? O Concílio de Jerusalém foi justamente com o propósito, tá, de... Eles estavam com uma dificuldade. Os gentios podem fazer parte da igreja? Tem que passar pelo rito da circuncisão ou não?
O gentio tem que seguir as leis judaicas, ou seja, ele tem que se submeter às festas judaicas, aos preceitos judaicos, ou não? Então, teve um momento que eles estavam em conflito, as duas ideias, porque Paulo estava pregando aos gentios, ou, vamos assim dizer, aos estrangeiros. E os judeus que estavam se convertendo estavam judaizando o cristianismo. Então, teve um concílio, um momento que chega um concílio em Jerusalém, e nesse concílio eles entram num acordo e diz o seguinte: Paulo, você vai pregar aos gentios, tá? Sem dificuldade nenhuma, tá? E nós vamos pregar aos judeus. E agora, a partir de agora, nós temos que entender que não estamos mais debaixo da lei, mas estamos acima da lei, como nos ensinou Jesus, e temos que viver uma vida que glorifique a Deus. Vamos anular a lei? De modo nenhum. A lei é uma referência que aponta para Jesus. A lei é o instrumento de Deus para mostrar Jesus. A lei é para mostrar ao homem que ele está diante do pecado, que o pecado faz parte da vida dele. É para que ele olhe como se estivesse olhando no espelho e veja as suas imperfeições. Então, nesse concílio que está registrado lá em Atos capítulo 15, quem que é que preside o concílio? Tiago. Quem escreve a decisão, inclusive, do concílio, inclusive nós vamos estar falando sobre isso, foi Tiago. E uma das particularidades do grego, tá? O grego é uma língua riquíssima. Nesse concílio, o que foi escrito em relação ao concílio por Tiago, inclusive tem uma referência muito forte naquilo que ele escreve. E é muito semelhante. Por isso, entende-se que Tiago é esse cara, ou desculpe o cara, é essa pessoa que escreveu a carta. Tiago e Pedro são aqueles que Paulo se reúne quando faz a sua primeira viagem a Jerusalém. Lembra que ele escreve lá em Gálatas? Não estive senão com o Tiago e nenhum dos outros. E com Pedro, Tiago e João, colunas da igreja, discute e determina a Paulo o campo de trabalho. Gálatas 1, versículo 19, e lá no 2, 9. Eles falam assim, olha, Paulo, você vai para essa direção, nós vamos trabalhar com esse povo, e assim vai. É a Tiago a quem Paulo vai com a oferenda das igrejas gentílicas, em sua visita a Jerusalém. Essa visita que ia ser a última dela e que conduziria o seu encarceramento, quando ele é preso, lá em Atos 21, capítulo do versículo 18 ao 25. As últimas palavras desse fragmento da história tem uma coisa. Hegesipo é um historiador, tá? Desculpe. Mostra que tinha uma data distinta para a morte de Tiago. Joséfo, que é um historiador grego, situa o ano 62, mas isso aconteceu antes do sítio de Vespasiano, então a data seria ao redor de 66 depois de Cristo, a data da escritura da carta, que é o cerco que é o sítio de Vespasiano. Foi o que o judeu considera também como a terceira diáspora. Nós vamos falar de diáspora daqui a pouco, que Tiago, ele escreve logo no início as 12 tribos. Muito bem. Mártir por Cristo. A antiga tradição atesta unanimemente que Tiago sofreu uma morte de mártir. Os relatos em relação à circunstância da sua morte variam, mas o fato é que ele foi martirizado permanece imutável. O relato de José é muito breve. Lá em Antiguidades 29, o que acontece? Tiago, para matarem Tiago, usaram de um momento em que houve a troca de um líder na região lá que era do Império Romano, e nesse momento, alguns líderes contrários à pregação do Evangelho, e eram líderes, inclusive, judeus, armaram um esquema no qual Tiago ele acaba sendo martirizado. E isso aconteceu por volta ali de 65, 66, ou melhor, nesse período histórico, tem a datação histórica e tem uma divergência histórica por causa do calendário que é utilizado. Mas é uma variação em torno de 4 a 5 anos. Mas a realidade é que ele foi martirizado. Ele foi um mártir também do Evangelho. Outro Tiago. Nós tínhamos o primeiro, que é relatado lá em Atos 12, e a morte desse Tiago, que é o escritor da carta, ela não está registrada em Atos.
ela está registrada na história lá dos gregos, inclusive desse escritor que nós chamamos, que é muito conhecido, que é Joséfo, que é uma referência em termos de relato histórico. Mas, nesse período, nesse conteúdo, nós vamos estar estudando muita coisa. Porque Tiago, apesar de 5 capítulos, gente, nós temos muito conteúdo. E como já acabou de falar a nossa irmã Maria Alice, bem complicado. Por quê? Ele trata especificamente de vida cristã. E, lógico, nós pensando disso, para jogar o jogo da vida, a gente tem que entrar em campo com o Tiago e aprender com ele. Nós vamos estar falando, gente, sobre provações, as provações, o propósito das provações. E também, com relação a provações, procedência e propósito de Deus. Vamos estar falando, lógico, as provações, a conduta cristã. Conduta cristã, como, por exemplo, não fazer acepção de pessoas. Conduta cristã, fé e obras. A língua controlada. A língua e também sabedoria. Lógico, o mundo e a nossa relação com ele. O mundo e a oração não respondida. E como encarar a questão financeira. Tiago fala sobre isso, porque naquela época também, para você entender, a igreja era formada por quem? Primeira coisa, a primeira parte da igreja são os excluídos, são os distanciados, são os separados e muitos pobres. Ah, tinha rico? Também tinha. E muitos ricos se converteram, sim. E houve uma questão lá, uma discrepância entre eles, havia no meio da igreja. A igreja estava se formando. Quero que você então montar esse pano de fundo, tá? Como encarar a questão das orações? Tem uma série de questões para a gente encarar, para a gente conversar. Mas, efetivamente, lógico, para a gente já ganhar tempo e já começar a trabalhar, nós vamos começar já entrando no capítulo 1, no versículo 1 até o 3. E ele começa, vou repetir, dizendo assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersa entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Vocês sabem, o que é legal é que ele é muito joia, quando ele diz que a prova da sua fé produz perseverança. Como é que é esse negócio da prova da fé produz perseverança? E ele, destacando, servo, Tiago, servo. E só para você entender, uma coisa muito legal, ele podia ter começado dizendo assim, Tiago, irmão do Senhor. Não daria uma certa veracidade à carta e um ar de maior imponência? Inclusive, o termo grego que fala quando descreve Tiago, irmão do Senhor, é Adelphos. Adelphos, inclusive é usado como nome aqui no Brasil, né? Adelfo, mas Adelphos é a mesma coisa que irmão e tem uma conotação muito mais forte do que simplesmente servo. Porque servo aqui ele usa doulos. E doulos é escravo. Lógico, gente, não podemos comparar com a escravidão da maneira como foi no Brasil. No Brasil foi tortura. Já citei isso uma vez e repito. Tortura. Mas a escravidão naquele tempo, escravidão por quê? O judeu tinha na mente a questão da escravidão como um negócio muito sério. Lógico, quando você começa a leitura do texto bíblico, lembra que o povo de Israel foi escravo no Egito. E lembra a confusão que foi o povo ter sido escravo. Lógico, depois daquela fome que aconteceu, José levou a sua família para lá e o povo cresceu ali e eles acabaram se tornando escravos, porque morreu o faraó que conhecia José. E ele ficou como escravo. E quando pediu para sair da terra, o que aconteceu? Peraí, o trabalho de vocês está pesado? Vai ficar muito mais pesado ainda. E essa referência é muito séria para o povo de Israel. Não somente essa referência, mas tem uma outra referência que é muito pior. O que aconteceu? Lembra quando o reino do norte e o reino do sul se dividiram? E lá o reino do norte, Samaria, cuja capital era Samaria, acabou tornando-se, distanciando-se de Deus. Lembra lá do rei Acabe?
que casou com uma mulher Ciro-fenícia lá. Aliás, Ciro-fenícia não, na verdade, ela era adoradora de Baal. E levou o povo a andar atrás de Baal. Lembra quando Elias, lá no Monte Carmelo, se Baal é Deus, seguiu. Se o Senhor é Deus, seguiu. E teve a manifestação do poder de Deus no sacrifício. O povo de Deus, naquele período ali, está numa confusão espiritual tremenda. Deixaram o Deus verdadeiro, deixaram o Deus Todo-Poderoso. O que aconteceu? O império do Reino do Norte cai e eles são dominados por quem? Vem lá Nabucodonosor e toma o Reino do Norte. Depois, de um tempo, cai o Reino do Sul e eles passam 70 anos como cativos. Cai o Império Babilônico cai e começa o Império Medo-Persa. Lembram disso? Para quem não está acompanhando, esse relato da queda de Jerusalém está lá no livro de Reis e também em Crônicas. Tá? E para você que quer conhecer um pouco mais, também é interessante ler o livro de Daniel, que relata também isso aí, a queda do Império Babilônico, lá no capítulo 2. Você vai lembrar daquela cena, Mene, Mene, Tekel, Arfa, Ufarzim, contou teu reino, dividiu. E fala, inclusive, que a queda do rei, do reinado da Babilônia, esse império cai, surge o Império Medo-Persa, o Império Medo-Persa toma conta de toda aquela região, e depois o que acontece lá no livro de Esdras, que é o decreto de Dario, que foi previsto 200 anos antes, tá? Que havia um cara com o nome de Dario, que daria, Deus já tinha dito ao povo de Israel, esse Dario toma conta, esse Império Medo-Persa toma conta de tudo, e Israel está debaixo do Império Medo-Persa, apesar que eles voltam para reconstruir o templo, está relatado lá no livro de Esdras, e também esse relato acontece também no livro de Neemias, quando eles reerguem os muros. Jerusalém torna uma cidade-estado debaixo do Império Medo-Persa, que é um império também que acaba sucumbindo. Esse império acaba morrendo e vem aí o Império Romano, que usa da mesma propriedade de administração que o Império Medo-Persa, que toma conta de toda aquela região e Jerusalém torna-se uma cidade-estado. A referência que eles tiveram nesse período de mais de 100 anos para o Reino do Norte e 70 anos para o pessoal do Reino do Sul era somente a lei de Moisés. Porque o templo, que era referência de culto, de adoração, de sacrifício e de presença do Senhor, tinha sido destruído, reconstruído no período de Esdras, restabelecimento do culto, restauração dos muros em Neemias. Nesse período todo, eles estão escravizados. Então, nós temos aí o que podemos chamar de diáspora. Esse período que ficaram exilados é chamado de diáspora. Também, depois disso, e mesmo nesse período em que a carta foi escrita, tá? O Vespasiano tem uma dificuldade com os judeus. Por quê? Jerusalém tornou-se um centro comercial, centro de rotas que passavam por ali, porque é um istmo que liga o Egito com a Europa. E também os dois mares, que hoje tem o canal de Suez, mas naquela época não tinha o canal de Suez. Então, era a rota de transição de muitos viajantes. Passavam por Jerusalém. E como, naquela ocasião, a linguagem que era conhecida pelo povo de Israel era o aramaico é uma linguagem como é o inglês hoje, é uma língua comercial. O fato de ser uma língua comercial, o fato de ser uma língua que todo mundo conseguia transacionar, para o judeu foi uma vantagem. E o templo tornou-se uma grande casa de câmbio. A troca de moeda para aqueles viajantes que estavam passando ali para poder comercializar, para poder se alimentar, para poder se cuidar, acontecia no templo. Lembra quando Jesus expulsa os vendilhões do templo? Ele expulsa justamente por quê? Transformar a casa do Senhor num comércio. Para o judeu, tornou-se motivo de prosperidade. Eles tornou-se um povo rico e uma cidade muito fortificada e que ninguém queria mexer.
Espera aí, eu vou mexer com justamente onde todas as rotas comerciais passam. Roma manteve, o Império Medo-Persa manteve. E quando o Tiago escreve, servo de Deus, tá? E ele fala, as 12 tribos dispersas entre as nações, aí entra uma coisa muito legal, que eu acho que aí eu vejo a manifestação do poder de Deus. Porque ele está falando, ele fala com os judeus, ele fala diretamente aos judeus, que o judeu que lê isso aqui não tem dificuldade nenhuma. Está falando comigo. E está falando também com aqueles que estão sofrendo a dispersão agora por causa da perseguição que está acontecendo com os cristãos. Porque nesse período, até a escrita dessa carta, a igreja ela está começando, ela está nos seus primórdios. É o que a gente chama de igreja primitiva. E nesse período de igreja, chamada igreja primitiva, os cristãos são apenas um grupo dentro das muitas comunidades judaicas. É como se fosse, como os escribas, como os fariseus, é um grupo. E é um grupo que choca com toda a comunidade judaica e choca também com a cultura greco-romana que está imperando na região. E Tiago, quando ele dá essa saudação, como é uma carta circular, como eu já citei, ela abrange, ela abarca todas as pessoas. E o propósito de Deus, e é nisso que a gente vê a sabedoria divina. Gente, a Bíblia, eu gosto de dizer, eu vi uma expressão de um professor de grego, inclusive, ele tem uma expressão que eu acho linda. Você percebe que os homens foram inspirados por Deus para escrever, e nessa inspiração, não é possessão, ele escreveu com as suas características próprias, não, mas nisso você percebe, no que ele escreve, o hálito de Deus. É por isso que a palavra, nós dizemos com toda a autoridade, com toda a tranquilidade, que a Bíblia é a palavra de Deus. E nesses detalhes é que a gente percebe isso. Nós vamos estar buscando salientando alguns outros, né? E no caso, quando ele diz as 12 tribos dispersas entre as nações, ele abarcou não somente o judeu, que tinha todo esse distanciamento, todo esse trabalho e toda essa história, todo esse background histórico que faz parte da vida do judeu, que era tratado entre eles e que fazia parte da sua cultura e do seu modo de viver. E também aqueles que conheciam Jesus, que tinham entregue a vida para Jesus e que estavam sofrendo a perseguição de grupos de judeus mesmo, e também de grupos de romanos, e também naquele período de dificuldade de adaptação à nova realidade de uma vida com Cristo, com os povos que estavam entre eles e estavam fugindo em algumas situações. Como eu disse para você, alguns deles já tinham sido martirizados, e martirizados, gente, naquele período, era algo horroroso. Lembra logo no início de Atos, eles eram apedrejados até a morte. Era um horror. Era violento o negócio era violento. Até porque, gente, a violência era algo intrínseco daquele período. Lembre-se que eu falei aqui de 3 impérios, tá? E agora estamos debaixo do Império Romano, que eram impérios conquistadores, que eram homens de luta, eram homens de batalha, e Jerusalém, essa dominação que acontece sobre Jerusalém, lembra que o Império Romano era um dos maiores impérios bélicos, de batalhas e coisas desse tipo. Então, apedrejamento, crucificação, empalamento, morte por esfolamento, que era uma das características do Império Medo-Persa, que eles eram bárbaros. Esfolamento era uma coisa comum. Pegava o cara, tirava a pele dele e deixava ele morrer à míngua. Era uma coisa horrorosa. Lembra-se que o profeta foi enviado para Nínive e ele não queria entrar em Nínive. Sabe por que Nínive? Gente, era uma das capitais do império, daquele império. Na entrada da cidade, tinha o muro da entrada da cidade eram de crânios humanos. Então, eram coisas bárbaras. E
os cristãos nesse período, muitos deles estão sendo martirizados, lançados em covas com leões, e era um instrumento de assassinato por gladiadores e coisa desse tipo. Então, ser cristão naquele período era algo muito mais além do que simplesmente dizer, olha, eu sou de Jesus. Era muito mais além do que simplesmente levantar a mão numa igreja. Era algo muito mais além do que você fazer parte de uma comunidade. E a carta de Tiago, ela vai nessa direção, nessas circunstâncias, com esse pano de fundo, com esse background que eles estão vivendo, que Tiago escreve isso. Mesmo diante de tudo isso, mesmo diante dessa dificuldade, e a dificuldade ali não era pequena, percebam que eu estou trazendo uma carga para vocês de informação de que era a realidade daquele período. E para você entender Tiago, você tem que ter isso na mente. Olha, tinha a perseguição, tinha o peso de ser, e você dizer que é cristão diante do Império Romano, e diante do grupo de judeus, e diante de um povo pagão, é algo muito, muito sério, muito forte, muito pesado e muito consistente. Continuando. Saudações. E é muito legal que ele usa aqui, Shairem. Saudações é no sentido de cuidado, é no sentido de cuidado de vocês, é no sentido de que, prezados meus, de quem eu tenho cuidado, de quem eu tenho carinho, de quem eu tenho amor. E o mais legal ainda é que essa saudações não é algo utilizado em outras cartas. Você vai perceber que Paulo, ele saúda, né? Mas no final. E essas saudações aqui, olha, cuidado, carinho que eu tenho por vocês, é uma expressão típica no caso de Tiago. Avançando. Ele poderia se referir a todos os judeus radicados fora da Palestina. Já vimos que tais judeus ultrapassavam 1.000.000. Ou seja, judeus, dentro desse período, alguns ficaram lá na Babilônia. Lembra que eu falei que foram dominados pela Babilônia e muitos foram levados para lá? Nesse período, inclusive, aliás, é bom lembrar que esse período é o período, como eu posso dizer, mais produtivo em termos de cultura para o povo judeu. E eles que estavam radicados fora da Palestina, que conseguiram estabelecer um modo de vida, se adaptaram, mas esse período, culturalmente, inclusive, é o período mais rico em termos de escritos da história dos judeus. É um período riquíssimo. E tinha esse povo que estava lá, tinha um povo também que fugiu dessa opressão de Roma, ali na região de Jerusalém, e foi para o Egito. Tinha também um grupo que estava lá ao norte, inclusive que tem uma interferência que é citado lá na região norte, ali perto da Mesopotâmia. E esse número, gente, era mais de 1.000.000. Lógico que também, como eu disse, aos judeus de origem judia, residente fora da Palestina, mas ela pode ter um terceiro significado para o cristão, que era o verdadeiro Israel espiritual de Deus. E nesse grupo que eu me encaixo. Israel espiritual de Deus, que é o Israel prometido, que vai estar com o Senhor, que já reina com o Senhor, é essa igreja que nós somos, na qual estamos incluídos, mesmo não tendo origem judia, de sangue, mas que fomos alcançados pela graça e nos tornamos filho pelo aceitar Jesus. E somos co-herdeiros, irmãos de Jesus. E estamos no mesmo patamar. Israel espiritual. Para quem tem dificuldade, se tiver alguma dificuldade, me pergunta que depois a gente avança. Eu vou conceder tempo para vocês fazerem perguntas. Daqui a 12 minutos. Só preciso concluir esse raciocínio. E ele continua, né, no versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. A palavra provações aqui, gente, ela
peirasmós. Peirasmós é algo que traz na sua essência, no grego, peirasmos, do verbo do peirasmos, é prova, juízo, tentação dirigida para um fim, e esse fim é aquele que é submetido à prova, saia dela fortificado e purificado. Olha a força que ele traz em uma palavra. Por isso que eu considero motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, ou seja, de ser provado, e depois disso, com essa aprovação, tem o propósito, eu tenho o objetivo de que você seja aprovado e aprovado. Isso me lembra uma ilustração que trouxe o pastor Marcos. Ele tem um relato, inclusive depois você der um Google, você vai encontrar. Ele diz o seguinte: certa ocasião, um professor, final do curso, todo mundo já estava tecnicamente aprovado, final do ano, já preparando já para a comemoração do colação de grau e tudo mais. Aí o professor chega na classe e fala assim: pessoal, eu tenho um presente para vocês. Última aula, e é o seguinte, última aula já está todo mundo com média para passar. Só que é o seguinte, já que todo mundo tem média para passar, hoje eu não avisei vocês, tem aqui uma prova surpresa. Você imagina a reação da classe. Uma prova surpresa depois que já está todo mundo aprovado? Que negócio é esse, professor? Então, está aqui a prova, mas não é obrigado a fazer. Faz quem quiser. Já está todo mundo aprovado. Então, alguns alunos, para que eu vou fazer prova se eu estou aprovado? Estou seguindo em frente. Valeu, professor, foi bom te ver, valeu, outros saíram e teve alguns que pegaram. Quando a prova estava virada, quando virou a prova, olhou e estava assim, muito bem. Agora, como você foi até o final, mesmo diante da dificuldade, você agora recebeu, você tinha 5, agora você recebeu 10. Peirasmós é mais ou menos isso. Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da aprovação, mesmo quando, vamos dizer assim, bem popular, o bicho está pegando. Não desistir, persistir, continuar. É essa a ideia. E depois disso, você sabe que você vai receber o 10, vai receber o A, vai receber a aprovação. A ideia dessa prova é só para te coroar. O propósito da prova é só dizer que você é merecedor e digno da bênção, da aprovação, de receber. Então, olha a riqueza que Tiago traz só nessa palavra. E, lógico, ele dá o preâmbulo, né? Considere motivo de grande alegria. É por aí você começa a entender porque foi traduzido dessa maneira para a gente. O fato de passarem por diversas peirasmós. Ou seja, porque você está sendo selecionado, você foi selecionado para passar por essa prova, porque vai ser aprovado e vai ser coroado. Então, a aprovação aqui, o propósito dela é te aprovar. E eu acabo de me lembrar, né? Procura apresentar-te diante de Deus aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É essa ideia que traz aqui. A ideia de que eu estou indo para a aprovação, eu estou indo para uma prova, eu estou passando pela prova. E, gente, é lógico. O que Tiago está nos ensinando é para a gente ter maturidade cristã. Aí você vai dizer assim para mim, peraí, Betão, eu sei, você, Betão, já tem 40 anos de crente. E vem falar em maturidade depois de 40 anos. Gente, depois de 40 anos, eu me converti em 79. Na verdade, se você fizer a conta, o pessoal que domina bem essa questão do Enem, já percebe que eu tenho mais de 40 anos de crente. E 40 anos de crescimento. E você tem que estar crescendo, você está no processo. E qual é o processo? O processo é o processo da santificação. Qual é o alvo?
a estatura perfeita de Cristo. O que é a estatura perfeita de Cristo, Betão? Estatura perfeita de Cristo é você ser parecido com ele, é você ter o jeitão dele, é você andar com ele, é você olhar com os olhos que ele tem, enxergar o mundo como ele vê, e não como o mundo se mostra e se revela. Não é como a mídia mostra, mas na maneira como Deus vê, como Jesus vê o mundo, quando você cresce, quando você vai atingindo maturidade, quando você vai atingindo o crescimento, você vai se tornando parecido com Jesus, dirigido, como Paulo escreve em Gálatas, como Paulo escreve lá em Romanos, e como Atos revela, controlado, dirigido pelo Espírito Santo. Você tem os olhos de Cristo, você passa a ter a mente de Cristo, e você começa a enxergar como Cristo. Por isso, quando Tiago escreve para a igreja, quando Tiago escreve para os judeus, quando Tiago escreve para aqueles que não são judeus, dessa maneira, eles entendem que as provações aqui, que têm o propósito específico de levar você ao crescimento, de levar você ao entendimento, de ampliar a tua visão, para que você suba um degrau a mais na vida espiritual, para que você se torne mais parecido com Jesus. Aí você entende a necessidade da aprovação. Aí você entende a necessidade de passar por prova. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, uma coisa que me foi dita que eu nunca mais esqueci. Quando você começa a andar com Jesus, a vida não vai ser um mar de rosas. Porque a mesma rosa, para você chegar à flor, você tem os espinhos. Mas aqui o propósito é muito mais nobre, é muito mais profundo, é muito mais além e é muito mais distante de simplesmente você sabe que você vai chegar lá. E não é, gente, mais legal é que não é, como nós já vimos em Gálatas, do aprovação, não tem o propósito de dizer que isso vai te dar salvação. Não é para ser salvo, porque você já é salvo. E essa provação, e essa prova, ela só vem para aquele que já é salvo. Porque o não salvo não vai entender nada. Como é que eu vou passar por uma dificuldade? Como é que eu vou atravessar uma situação se eu não entendo que a situação, para mim, tem o propósito de me lapidar? E, gente, quando Jesus disse uma coisa muito legal, que ele é o agricultor. Lembra quando ele diz que ele é o agricultor? O que o agricultor faz? Ele pega a planta, ele poda para que dê mais fruto. Para quem veio da roça, quem trabalhou no campo, quem tem um pouco de conhecimento de agricultura ou de cultura de vegetais, sabe que em algum momento é necessário fazer a poda, porque aí a planta vai revigorar. E nesse revigorar, o pessoal usa a expressão vir com mais força, tem o propósito para frutificar. E o frutificar, agora imagina, é lógico, quando você lê Tiago, quando a gente, depois de todo esse preâmbulo que eu passei aqui e falei, agora, quando vier a poda e você olhar aquele monte de folha no chão e falar, Deus, que sacudida que o Senhor me deu. Olha quanta folha no chão. Aí você vai lembrar das provações, peirasmós, e vai entender. Opa, é Deus trabalhando, é Deus fazendo. E Tiago tem o objetivo de ampliar a tua visão e entender que as circunstâncias, porque Deus conduz a história, nada acontece por acaso, nada acontece sem que ele queira, sem que ele saiba, sem que ele permita. E essa palavrinha, provações, operasmões, que é para você ser aprovado, é a poda de Deus. Ele está tratando, cuidando de você. Ele está cuidando de você de maneira tal que você frutifique muito mais. Então, ampliar a tua visão espiritual para entender que as circunstâncias à sua volta têm o propósito de edificar, de fortalecer e te dar uma nova visão, é muito mais além. É maravilhoso quando você começa a entender isso. E lógico, tá? Uma outra palavra também que é bem interessante, lógico, ele vem também do... O verbo correspondente a perasmós é peirazen, que às vezes é traduzido por tentar. Tem o mesmo significado, mas com a profundidade de
edificação, e lembra que Deus a ninguém tenta, ele prova. Quem tenta é Satanás. Quem tenta é o inimigo. Deus produz prova, permite prova. Aliás, Deus não produz, ele permite. Que o homem escolhe o caminho, mas quem dirige os passos é o Senhor. Entendeu? Aí no versículo 3 ele diz: "Porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança tem ação completa, a fim de que sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma." Percebeu que ele colocou lá o perasmose e depois ele explica o porquê? E a palavra prova aqui é dokimion. E dokimion, percebeu que ele usou perasmós e depois agora aqui ele usou dokimion. É a palavra que é usada para referir-se à cunhagem autêntica de uma moeda genuína. O propósito da aprovação é nos tirar toda a impureza, queimar a escória do caráter humano e nos deixar limpos e purificados. Então, ele usou perasmós e depois ele usou esse outro termo que representa quando a moeda romana era cunhada, ela era tratada, o metal era tratado, a impureza era tirada e depois ela era prensada. É a palavra que ele usa aqui. Agora, você percebeu que ele usou, ele alcança o povo judeu, ele faz o alcance. Aliás, uma coisa importantíssima que eu esqueci de falar. Antes de falar aqui a palavra para vocês, eu vou dar 15 minutos para vocês comentarem, fazerem perguntas e tudo mais até aqui. Eu vou estar encerrando, vou estar fechando aqui, a gente vai continuar domingo que vem. Muito importante lembrar que Tiago, irmão de Jesus, a língua original dele, qual era? Aramaico. E a carta, ela é escrita em grego erudito, por isso que traz tanto detalhe e tanta profundidade. Aí você vai dizer, peraí, Betão, se ele era de língua nativa, língua de nascença, aramaico, por que ele não escreveu essa carta em aramaico? Mas espera aí, ele tinha o mesmo conhecimento que Paulo? Paulo era um cara que tinha viajado por muitas regiões. Não, Tiago não. Tecnicamente, ou a gente pode entender que Tiago, irmão de Jesus, ele foi criado ali na sua comunidade. A sua visão, inclusive, seu contato, era com o pessoal da sua visão. E no caso, para escrever em grego, então, como Paulo tinha um amanuense, né, que era alguém que escrevia para ele as suas cartas, ele revela isso, né? Nós entendemos que a carta de Tiago pode ter sido escrita por alguém, ou em algum momento traduzida, ou em algum momento alguém compilou em um dos seus sermões. Porque quando você, como eu disse, que ele estava lá no Concílio de Jerusalém, você percebe que ele era uma das colunas da igreja. E, inclusive, tem alguns livros, inclusive, não apócrifos, né, que falam que Tiago era bispo e coisa desse tipo. Mas eu não vou entrar nessa linha, até porque é uma referência duvidosa. Mas, para você entender, o grego que é usado aqui é um grego erudito. Por isso que eu estou salientando algumas palavras, para você perceber a profundidade que esse texto traz, a riqueza que ele traz. Mas, como eu prometi, eu paro aqui a minha apresentação e agora eu abro para vocês. Eu quero comentários, dúvidas, perguntas, alguma coisa que não entendeu, não ficou clara. Eu quero ouvir vocês agora, para depois a gente continuar domingo que vem. Abra o teu microfone e fica à vontade. Pode dizer, não entendi isso aqui, Betão. Ou então, peraí, meu irmão, tem isso aqui. É só acrescentar, é só falar. E a ideia aqui, gente, da sala virtual é justamente essa. Para você poder falar, para você poder comentar e qualquer dúvida. Não existe dúvida, a sua dúvida pode ser a dúvida de todos. Irmã Maria Alice levantou a mão. Querida, fica à vontade. A palavra é sua. Muito rica a tua explicação, bacana. Mas como nós estamos começando esse livro ainda, não é nenhum questionamento, mas eu queria mostrar que
alguém não é escolhido para passar por provação. Todo cristão vai ter que passar por provação neste mundo. Porque só aí nós vamos desenvolver essa perseverança e tudo isso. E aí, quando ele fala, se alguém precisa de sabedoria, eu estou só dando uma pinceladinha no que eu quero chegar. Ok. Peça a Deus, nessa hora da provação, só você que estiver passando por ela, que você não pode fazer nada pela provação. Ela aparece na sua vida, ninguém pode fazer nada. Aí você vai questionar, mas por que eu sou de Deus, estou passando por ela? Tá? Deus vai te falar o motivo porque você passa por ela, que é o amor dele que está com você para a sua fé crescer. E aí, eu chego lá. Jesus Cristo, quando ele passou pelo batismo que Deus falou, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, ele foi levado pelo Espírito de Deus no deserto para ser tentado, passar fome. Ele ficou com as feras, ele foi provado espiritualmente e fisicamente em todas as áreas da vida dele, naqueles 40 dias. E aí ele sai, olha aqui, a provação, ela vem na nossa vida. Depois disso, ele fala na tentação aqui embaixo. Está vendo que é diferente? A Sim. tentação é depois que nós passamos pela provação, aí o diabo ainda vem dar uma solução boa para nós. Tá? Ele mostra um monte de soluções. É nesta hora que a nossa fé é testada. Se realmente nós queremos continuar no reino de Deus com as dificuldades, ou aceitar aquilo paliativo, que é tão bom que o diabo mostra para a gente. Porque numa aprovação, o diabo também mostra saídas. Estão entendendo? E coisa boa. Isto aqui, ele vai já deslanchar todo este livro de Tiago para nós. Se Jesus, Deus não amava menos nós do que amou Jesus. Todos os seus filhos ele ama. Ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus para ser tentado, ser provado, e no fim daquela que ele teve fome, que ele não resistia mais o tamanho da provação, porque ele foi 100% humano nesta terra. Nenhuma hora ele falou, agora sou Deus nessa hora. Aqui ele foi humano, ele deixou a glória, deixou a coroa e foi humano de começo a fim. Sofreu todas as dores. Ele venceu e chega naquela hora, o diabo chega e fala, o teu reino vai ser tão difícil nessa terra. Os homens vão te matar até. Ninguém te aprova assim. Vai te ficar de braço aberto. O meu reino, ó, que fácil. Todas as áreas da vida ele foi tentado. Ele falou não. E olha o que nós temos que falar. Quando o diabo vier, nós vamos falar não. Depois dessa aprovação, a palavra diz que eu vou perseverar e ele vai me dar a coroa da justiça. Tá? Amém. Só isso que eu queria, porque eu acho que esse pano de fundo também te ajuda você enriquece muito e eu acabo chegando a uma conclusão que é isso mesmo que eu penso. Tá? No sentido de provação. E todo cristão vai ser provado. Só orar e ver por que a nossa provação. E lá os anjos serviam a ele, por quê? Lá no deserto. Ele estava com as feras, porque ele falava, Deus, só o Senhor vai me ajudar a suportar, porque a dor o problema é físico e espiritual ali, tá? Você é tentado. Tá bom? Excelente, irmã Maria Alice. Obrigado pela sua contribuição. Irmãos, é isso que eu estou dizendo. São coisas como essa, colocações como essa, que enriquecem a nossa aula. E eu não vou ser o único aqui a falar, mas aí o enriquecimento que Deus coloca no coração de vocês tem esse propósito. Ampliar nossa visão, para a gente entender isso. E é exatamente o que a irmã Maria Alice falou. Aliás, nós vamos estar tratando, inclusive, de um versículo que ela citou aí, já na próxima aula. E vamos acrescentar aí, lógico, pelo que ela já colocou, já fica claro para todos nós essa visão. E quando ela faz a colocação de Jesus sendo tentado, se o próprio filho foi tentado, quanto mais nós, que estamos no mesmo patamar, né? Mas a forma de ser aprovado, qual é? Passar pela prova. É essa a ideia. Obrigado, irmã Maria Alice. Mais alguém? Amém. Você levantou a mão, querida. Fica à vontade, a palavra é sua.
Oi, pastor. Oi, pessoal. A paz, tudo bem? Bem-vinda, querida. Eu vou só comentar, não vou comentar muito. A gente sabe que é um livro que nos enriquece muito espiritualmente. Quando fala da Com certeza. aprovação, isso nos fortalece, nos prepara. Mas eu quero só comentar mesmo, parabenizar o pastor. As aulas são uma bênção. Meu marido estava até aqui ouvindo um pouco, falou: Nossa, que maravilha! Glória a E Deus. essas pequenas palavras que o pastor explica para a gente, que está no grego, isso me deixa assim fascinada, porque eu estava até comentando com meu esposo, essas palavras, a diferença que faz na interpretação do texto. Então, quero frisar isso, pastor, está de parabéns. Eu amo quando coloco, até anotei aqui, porque esses significados faz a diferença para interpretar o texto. É muito bacana. Glória a Deus, a Deus toda a glória. Querida, na verdade, o que eu quero só mostrar para os irmãos é que, no caso, o grego é uma língua muito rica em termos de significado. E cada termo eu tenho procurado salientar, não dá para salientar tudo. Porque se eu for colocar tudo, a gente vai precisar de dia para estudar, né? E, inclusive, vocês vão verificar que em algumas... Eu fiz uma citação logo no começo, né? Que estava no PowerPoint, que a tradução estava equivocada por causa disso, porque algumas traduções, elas buscam trazer o conteúdo todo, né? E, no caso, nós estamos aqui, eu valorizo muito o texto na sua língua original. Ah, você conhece muito do grego? Não, querido, eu não tenho todo esse conhecimento, não. Mas o que a gente encontra, tá, de outros estudiosos que já trouxeram em interpretação. E outra, quando você tem essa visão ampliada, você entende a profundidade do texto e por quê. Aí está aí o hálito de Deus, porque isso chega até nós. A riqueza do texto, quando eu falo que é um grego erudito, é por causa disso. Ele traz muito significado em curto espaço. E lógico, como o grego, ele procura trazer para você conteúdo objetivo em termos práticos e em termos de vida, no caso do escrito. E ele envolve você e cada significado. Aí, lógico, quando você pega uma outra tradução, você vai ver que a tradução traz um pouco daquele sentido que trazia aquele termo. E essa é a ideia, de você ter essa visão. E, lógico, para você estudar um texto, eu vou pela interpretação do texto com o propósito de enriquecer e também da gente interpretar e entender o conteúdo que ele quer trazer. Essa é a ideia. Mas louvamos a Deus pelo esse texto que chegou até nós e pela maneira como chegou. E só para um detalhe técnico, vocês sabiam que esse texto que chegou até nós, ele tem 2.800 fontes. Ou seja, foi copiado, recopiado, eles pegam todas essas fontes e filtram e trazem um texto só. Opa, esse é o autêntico. Inclusive, o que foi encontrado no Mar Morto há pouco tempo atrás, colocaram junto, é o mesmo. Lógico, por quê? Porque tem ali a interferência divina. E os termos usados ali trazem essa profundidade e essa riqueza. E o propósito é esse mesmo: estudar, e entender, e interpretar, e deixar isso fazer parte da nossa vida. Obrigado pela sua colaboração, Aline. Muito obrigado. Vamos caminhar junto. E sempre que tiver algo a acrescentar, querida, fica bem à vontade. Próximo, temos tempo ainda. Dúvidas, perguntas, acrescentar, Pastor, comentar? graça e paz, pastor, irmãos. Graça e paz, querido. É só Bem-vindo. um comentário, né? A gente vê também no livro de Atos, né? Tem muitos exemplos disso, né? Que a gente vê na vida de Pedro, Paulo, né? Eles sofrem muitas perseguições, muitas provas, né? E eles deixam sempre muito claro isso, que eles passam isso com alegria, né? Que para eles é motivo de alegria sofrer pelo nome de Jesus, né? Então, isso é bonito de ver também, né? Como eles encaravam tudo isso, né? E um outro comentário eu achei interessante a respeito do que o senhor trouxe agora no início, né? Essa ideia de que Tiago ele vai contra a ideia de Paulo, né? Da salvação só pela fé, né? Essa impressão, né? De que ele está indo contra. Na nossa última aula de Gálatas eu fiz uma pesquisa rápida, né? Enquanto a gente conversava, enquanto o senhor passava esse resumo para a gente, né?
E eu vi essa passagem de Tiago e eu fiquei nessa dúvida, né? Foi, nossa, dá a impressão que ele tá falando diferente, né? Mas eu esperei e eu achei legal que na próxima semana teve um encontro do Homens com Honra. E o pastor José Bernardo passou por vários textos e um deles que ele falou foi sobre essa passagem de Tiago, né? E ele traz esse entendimento de que ele não fala que você é salvo por obras, né? Também ele fala justamente que a ideia de Tiago é que você obedeça aos mandamentos de Jesus, né? É isso que ele queria dizer, essa obediência, essa transformação de vida que a gente tem. E quando você tem a fé, você também é transformado naturalmente, né? Você tem boas atitudes, né? Então, eu achei muito interessante isso e a importância de você ler o texto, entender o contexto, né? Não apenas um pedacinho do que a gente lê para tirar alguma conclusão, né? Esse é meu comentário. Obrigado, querido. É enriquecedor mesmo. E foi boa tua lembrança com relação ao pastor José Bernardo, ele foi muito feliz na sua explanação. E o mais legal ainda é que eu ia dizer que é intrínseco, ou seja, faz parte da vida do cristão. E Tiago está realmente mostrando isso. Ele quer mostrar isso. Espera aí. Você é crente, você é salvo, você é de Jesus, então essas coisas vai te acompanhar. E quando eu vejo lá em os sinais acompanharão os que crerem, os sinais não são só os sinais do Espírito, mas os sinais em termos de vida também. Ou seja, quando você olha um carro, pneu faz parte do carro. Concebe o carro sem pneu? Não dá para conceber. É a mesma coisa crente, é a mesma coisa cristão, sem fazer a obra. Ou seja, não desassocia uma coisa da outra. São intrinsecamente ligados. Ou seja, faz parte. Ser humano sem cabeça, não existe. Tem como. Faz parte. Opa, vai acontecer. Ser humano tem cabeça. Não, tem cabeça, é ser humano. Percebe? É essa ideia. E o que Tiago está descrevendo e vai descrever em toda a sua carta é justamente algo assim, com essa visão, que vai fazer parte da nossa vida, vai fazer parte do nosso viver diário, vai fazer parte do que nós estamos conversando, vai fazer parte da minha vivência com a minha família, com o Israel espiritual, e fazia parte da igreja que estava vivendo aqueles dias. Muito legal. Obrigado, querido. Foi realmente enriquecedor. Obrigado mesmo. Vocês percebem, gente? Essas colocações como enriquecem e fazem parte Por isso que tem que ser dessa maneira, participativo. Mais alguém? Mais algum comentário? Mais alguma coisa a acrescentar? Dúvida? Até aqui? Concluímos? Então, vamos fazer o seguinte. Nós chegamos no nosso tempo e toda a aula eu vou procurar dar 15 minutos para vocês, querido, para justamente isso. E eu vou pedir para a Aline. Aline, pode abrir o teu microfone e agradecer a Deus por esse nosso encontro dessa manhã? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai querido, santo é o teu nome, Senhor. Só tu és digno de ser louvado, de ser adorado. Senhor, obrigado, ó Deus, por já nesse primeiro dia da semana, o dia que dedicamos a Ti, logo ao acordarmos, ó Pai, já estamos aprendendo da Tua palavra, Senhor. Obrigado por esse privilégio, por toda essa tecnologia que mesmo dentro dos nossos lares, nós podemos estar em comunhão, ó Pai, aprendendo daquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada pela vida do pastor Beto, Pai, que o Senhor esteja capacitando a vida dele a cada dia para explicar essa palavra para nós, que o Senhor fale grandemente aos nossos corações, nos dando entendimento, nos fortalecendo, nos preparando, Deus amado, para essas provações, e que o único desejo do nosso coração, Senhor, seja de te agradar e de sermos aprovados, ó Pai, para a tua honra e a tua glória. Nos dê um dia abençoado na tua presença, esteja no culto, ó Pai,
recebendo o nosso culto em louvor e adoração a Ti, Senhor. Muito obrigada por esse momento. Abençoe cada irmão que está aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Queridos, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela paciência de vocês e boa vontade. Semana que vem nós continuamos. Aqueles que vão para a igreja vão ter um tempo agora para se preparar para conseguir chegar até o culto. Aqueles que vão assistir de casa, que Deus os abençoe, que Deus continue falando aos seus corações. Uma semana abençoada para vocês. Fiquem na paz. Até a semana que vem. Amém. Tchau. Ana, vi seu coração aí, bênção. Obrigado, querida. Deus abençoe. Amém. Até a semana que vem.